paz do Senhor. Estarei publicando esse vídeo que vai falar concernente à lição do próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. Lição do dia 13 de maio de 2012, que vai nos falar da igreja de Sardes, que foi uma igreja considerada morta. O texto áureo está na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, e nos diz desta maneira: Desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A verdade prática nos diz: somente o Espírito Santo pode reavivar a igreja e levá-la a posicionar-se como a agência por excelência do reino de Deus. Nós estamos num trimestre muito interessante, irmãos, que nos remete às cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Cartas essas que demonstravam a real situação que tais igrejas viviam e que diretamente apontam a realidade da igreja nos dias de hoje. A leitura bíblica em classe está em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 1 até o versículo 6, que nos diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Profundo. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Rapidamente, irmãos, nós entendemos que em todas as dificuldades enfrentadas pelas igrejas, ainda existiam os remanescentes, aqueles que ficavam firmes, fiéis na palavra de Deus. E nos remete à situação atual, onde muitos preferem o evangelho que para Paulo talvez seria considerado anátema, porque ele disse: se eu mesmo ou algum profeta, os anjos do Senhor descesse aqui e vos pregasse algum outro evangelho que não é esse que eu vos ensinei, que seja anátema. Muitos têm procurado evangelhos teoricamente anátemas porque não estão aguentando a sã doutrina da palavra de Deus. Bom, nós temos como objetivos nesta lição identificar os problemas desta igreja, compreender que a aparência engana apenas os olhos da carne, mas aquele que tem os olhos como chama de fogo vê e compreende a realidade, e reconhecer que somente o Espírito Santo de Deus pode vivificar uma igreja que ritualmente estava morta. Muito bem, a introdução nos diz dessa maneira: a igreja em Sardes foi morrendo aos poucos até esvaziar-se por completo do Espírito Santo. Agora já não passava de um cadáver, mas aos olhos humanos parecia bem viva. Assemelhava-se aos defuntos preparados em ricas funerárias, bem maquiada e vestida ricamente, impressionava por sua vida sem vida. Ela, porém, já começava a cheirar mal. Muitas igrejas hoje assemelham-se a Sardes. Morreram e não sabem. Vivem de passado, pois já não existe no presente. Ao invés do registro do novo nascimento, o atestado de um óbito que poderia ter sido evitado.
era só angustiar-se por um avivamento. Todavia o Senhor Jesus quer reavivá-los. O Espírito Santo haverá de soprar-lhes a vida para que se rearcam neste vale de ossos sequíssimos. Somente um reavivamento ressuscitará as igrejas que, apesar de terem história, já não fazem história. O comentarista aqui usou um termo que nos foi ensinado biblicamente no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, quando a palavra de Deus nos remete a uma visão de um vale de ossos sequíssimos. Visão essa que nos leva a dois tipos de entendimento da palavra de Deus. Porque havia ali morte, havia ali ossos sequíssimos, sem vida. E nos remete a uma morte real, natural, de pessoas que foram abandonadas pelo Salvador, pelo Deus dos exércitos, pelo general da batalha, que morreram nas suas pelejas, em suas batalhas, por estarem totalmente indo contra a palavra do Senhor. E nos remete também a uma morte espiritual. Por isso, mais à frente nesse capítulo, a palavra de Deus vai nos falar, através de algumas atitudes proféticas do profeta Ezequiel, que o Senhor ali estava reconhecendo e exigindo a unidade da igreja, a unidade da nação de Israel. E por isso que eu quero trabalhar com os irmãos que a unidade gera santidade. E a santidade, irmãos, nos possibilita uma proximidade mais íntima. Não é uma proximidade normal, cotidiana. É uma proximidade que nos remete a uma intimidade com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para que nós sejamos cheios do vento do Espírito Santo, que, conforme nos fala em Ezequiel, no capítulo 37, foi assoprado aos quatro ventos, alcançando todos aqueles ossos sequíssimos, revitalizando-os e dando-os nova perspectiva. E é isso que essa palavra nos remete. Ao invés de vivermos de uma igreja que não produz mais frutos, uma igreja, conforme a palavra nos diz nos evangelhos, que estão como os sepulcros caiados, que por fora são lindas, majestosas, mas por dentro só vê tristeza, carnalidades e demais impurezas. Nós devemos nos reconhecer, nós devemos nos confessar diante do Senhor e entregar a Ele os nossos pensamentos, as nossas mentes, os nossos corações e pedir perdão, e Ele nos restituirá. E nós estaremos verdadeiramente produzindo frutos para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja de Sardes, por estar situada a 500 metros acima do nível do mar, considerava-se inexpugnável. Ou seja, ela se achava uma cidade que era inconquistável, por posição geográfica, talvez, mas ela se achava inconquistável. Ela orgulhava-se também de seus fabulosos tesouros. Suas abundâncias vinham em parte do rio Pactolus, que lhe fornecia ouro e prata em grandes quantidades. Suas águas de tão excelentes eram tidas como indispensáveis à boa saúde. Sardes fazia parte do reino da Lídia, cujos monarcos tornaram-se notórios por sua magnificência. Haja vista o fabuloso Creso. Ascendendo ao trono no 6º século a.C., este rei acumulou tantos bens que o seu nome veio a tornar-se sinônimo de riqueza. No mundo antigo, este ditado era corrente, rico como Creso. Quem visita hoje a Turquia espanta-se com as ruínas de Sardes, nem a sombra daquele reino que se elevava aos céus. Se os irmãos prestarem atenção, os irmãos conseguem perceber a gravidade da soberba, a gravidade de se achar insubstituível, intocável diante do Senhor. Nos remete, irmãos,
ao que o próprio Cristo, ao que o próprio Deus, fazendo referência ao diabo, nos diz na sua palavra, que ensoberbeceu o seu coração, que se elevou o teu coração, por isso do céu o lancei e o coloquei diante dos reis para que fosse visto. O Senhor estava falando e estava demonstrando a derrota de Satanás. E quando o comentarista nos fala que não há nem sombra daquele reino que se elevava aos céus, ele está falando de uma igreja que se situava numa cidade que se achava intocável, inconquistável, magnificente, rica, próspera, mas que não estava diante de Deus, que estava se rendendo talvez aos deuses pagãos, levando honraria aos grandes nomes da época e esquecendo do Salvador Jesus Cristo. E o que nos remete a que todos aqueles que se voltam contra o nosso Salvador, o destino é ruína, a beleza, a grandeza é colocada em contraste com a ruína. E a palavra de Deus nos garante que do monturo o Senhor ele ergue o necessitado. Mas o Senhor também fala que ele abate o orgulhoso, que ele joga por terra aqueles que acham que todas as conquistas são fruto de vossas mãos, de suas mãos, e que nós devemos, irmãos, nos aprender com a história desta cidade de Sardes e reconhecer que nós não devemos juntar tesouros aqui nessa terra, onde os ladrões minam, onde a ferrugem corrói, e lembrar-te que verdadeiramente o nosso tesouro é no céu. Mas se porventura o Senhor te fizer prosperar, também não coloque ali o teu coração, para que o nome do Senhor seja glorificado e que o teu nome seja honrado nesta terra, porque o Senhor diz que nós devemos dar honra a quem tem honra. Então faça-se ser honrado pelo Senhor, cumprindo em ordem santa aquilo que Ele tem nos proposto. Amém? Vamos para o segundo ponto, onde vai falar mais exatamente da igreja em Sardes. Fundada provavelmente por Paulo, apóstolo, a igreja em Sardes exalava abundante vida. De um amontoado de gente oriunda de várias etnias, o Espírito Santo batizou a todos no corpo de Cristo, conforme o que Paulo fala na carta aos Romanos, lá no capítulo 6, no versículo 3. E apesar da diversidade cultural, todos agora achavam-se irmanados no autor da vida. Mas não demorou muito a Sardes começar a necrosar-se. Morriam e não percebia que estava morrendo. Sardes agora vivia de aparências, embora parecesse avivada, jazia sem vida. Sua liturgia até lembrava o cenáculo, mas não passava de uma bem ritmada marcha fúnebre. Esse é o retrato de algumas igrejas. No exterior, a caiadura bela, conforme já foi dito anteriormente. No interior, acúmulo de mortos. E os que ainda vivem já não suportam o mau cheiro dos que apodrecem moral e espiritualmente. Louvado seja Deus. Nós observamos, irmãos, nesta palavra, que em contraste com a igreja em Tiatira, onde o anjo daquela igreja, o pastor daquela igreja, foi repugnado pelo Senhor por tolerar a profetisa Jezabel com suas idolatrias e prostituições, induzindo carnalidades e evangelhos amaldiçoados. Nós observamos que nesta igreja em Sardes houve esse tipo de disparidade. Pessoas que estavam se tornando vazias e não percebiam. Isso acontece, irmãos, quando nós deixamos de buscar verdadeiramente o Senhor. Isso acontece, irmãos, quando nós deixamos de pagar o preço de oração. Isso acontece quando nós deixamos de jejuar, de consagrar a nossa vida diante do Senhor. Isso acontece quando nós deixamos de estudar sistematicamente a Bíblia Sagrada.
Isso acontece, irmãos, quando nós deixamos que o desânimo entre em nossa vida, impossibilitando que nós venhamos estar dentro da casa do Senhor, aprendendo com a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra. E quando isso acontece, irmãos, nós já estamos morrendo, o cheiro desagradável da morte se torna óbvia em nossos narizes. E nós nos esquecemos, irmãos, de que nós fomos criados para adorar, para proclamar o hino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que de nossas vidas deve exalar um cheiro agradável, que sobe e que chega de maneira suave às narinas do nosso Deus. Por isso nós devemos rever nossos conceitos cristãos, nós devemos repensar todos os caminhos que temos percorrido, todas as atitudes que temos tomado, e se verdadeiramente temos colocado o Senhor na frente de tudo isso, para que nós venhamos ser limpos de toda impureza, para que a carne que já está morta venha a ser resgatada, reconstruída, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Portanto, irmãos, nós aprendemos que esta igreja em Sardes estava outrora em seu primeiro amor, no que faltou, no que Pérgamo esqueceu, que foi o primeiro amor. Tiatira, no seu primeiro amor, ela estava avivada, e agora ela estava apenas de aparência. Eu creio que o primeiro amor também já tinha acabado, já tinha ido pelo ralo, e apenas a imagem de verdadeiros adoradores estavam sendo expostos. Mas o Senhor vai nos dizer nesta palavra que ali ele conhecia e sabia dizer que existiam pessoas que não tinham se contaminado. E é isso que nós devemos nos preocupar. O problema está acontecendo, é visível, mas talvez não seja da nossa competência. Mas oremos para que o Senhor venha usar os seus, aqueles que têm tais responsabilidades, e que essas pessoas venham ser admoestadas, venham ser disciplinadas, porque a palavra de Deus nos fala que o filho ele deve reconhecer a disciplina do pai, e a palavra de Deus nos fala que o pai ele disciplina o filho. E nós devemos orar para que essa impureza e imundícia venha ser tirada do meio da igreja do Senhor. Amém? Nós vamos ver no segundo ponto, irmãos, como que o Senhor se identificou, ou se apresentou para essa igreja. Vai falar a identificação do missivista. Missivista, os irmãos sabem que é aquele que escreve uma carta. Missiva é uma carta. Missivista é aquele que escreve a carta. A igreja em Sardes apresenta-se Jesus como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Nós sabemos que o número 7 dentro da palavra de Deus significa perfeição. Dessa forma, o Senhor realça a ação plena do Espírito Santo na igreja de Cristo. Somente o Consolador pode vivificar uma igreja morta. Lembra-se do vale de ossos secos, disse por Ezequiel? Se buscarmos a Deus, o Senhor Jesus assoprará sobre nós o seu Espírito. Cada osso com o seu osso se ajuntará, e os nervos e tendões aparecerão, e as carnes vestirão todos os esqueletos, prontificando-os como o poderoso exército de Jeová. Aqui o Senhor se apresenta àquela igreja como o que é completo, o que é perfeito. Os 7 Espíritos de Deus, que nos dá totalidade. O Espírito Santo completo, que é o único, irmãos. O Espírito Santo de Deus é o único capaz de produzir frutos de arrependimento. É o único capaz de te incomodar na madrugada e fazer você rever seus conceitos, seus princípios, suas atitudes, e você se prostrar diante de Deus reconhecendo que foi falho. Somente o Espírito Santo de Deus, irmãos,
Não há outro, ou não há outra. Não há outras formas de se chegar ao Senhor. Porque a palavra de Deus nos fala que o Espírito Santo de Deus leva quando você está tão para baixo, quando você está tão desestimulado, quando você acha que você não sabe nem orar, que você só chora. O Espírito Santo é aquele que leva os teus gemidos inexprimíveis e traduz naturalmente nos ouvidos do Senhor. É o Espírito Santo que colhe todas as suas lágrimas e entrega-os nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que hoje está como advogado e pelejará pela nossa causa. Que nós venhamos, irmãos, reconhecer que é necessário buscar constantemente o Espírito Santo de Deus, para que verdadeiramente haja mudança, para que verdadeiramente haja esperança, expectativa e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. O que tem os 7 Espíritos de Deus? Era urgente que Sardes soubesse, sem o Espírito Santo, a vida é impossível. Foi ele que transmitiu movimento e beleza a uma terra sem forma e vazia. No ventre da Virgem de Nazaré concebeu o Filho de Deus, e no Pentecoste derramou-se sobre os discípulos. Sem o Espírito Santo não há regeneração, pois o novo nascimento é operado por ele. Se Sardes estava morta, carecia com urgência do Espírito da vida. Pois é, irmão, nós já falamos sobre a importância do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Foi ele que transmitiu beleza e movimento a uma terra sem forma e vazia. E o salmista vai nos dizer que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, que os céus demonstram a glória do Senhor e o firmamento a beleza da tua criação. Então nós entendemos que tudo que é patente aos nossos olhos, que é visível, também é influenciado pelo Espírito Santo de Deus. E nós entendemos que ele está para renovar, mas são para aqueles que são constantes. Quando o comentarista nos referiu ao dia dos Pentecostes, nós sabemos que existiam inúmeras pessoas ali. Mas no primeiro momento apenas 120 foram constantes na fé, na expectativa e aguardaram, e com isso foram cheios do Espírito Santo de Deus. Tem que ter fé, perseverar e saber que se há promessa, há o cumprimento da promessa. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se ele falou que você vai ser cheio do Espírito Santo, seja constante na presença, não desanime. Faça as coisas sem murmurar, como Paulo nos disse em sua carta aos Filipenses. Faça todas as coisas sem murmurar. E serás cheio do Espírito Santo de Deus. Eu creio. Os 7 Espíritos de Deus, existe apenas um único Espírito Santo. Sua unção, todavia, tão perfeita e eficaz que Isaías setuplamente o descreve. E repousará sobre ele o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. Através da setuplação do Espírito Santo, o Senhor Jesus traz novamente vida às igrejas que, à semelhança de Sardes, deixaram-se esvaziar de Deus. Que coisa linda, né, irmãos? Saber que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios de alegria, nós estamos cheios de sabedoria, de inteligência, nós sabemos que nós estamos cheios de conhecimento e de temor de Deus. E quando Jó falou lá no seu capítulo 28, versículo 28, que fala que buscar o Senhor é sabedoria, ele está nos falando que quando você busca o Senhor, que você é cheio do Espírito Santo, você consegue alcançar a sabedoria. E afastar do mal é a inteligência. Porque quando a gente, irmão, se afasta do mal, a gente se aproxima do bem. E o que é o bem para nós cristãos? É estar diante de Deus, é estar cheio do teu Espírito Santo. Por isso, ele fala que afastar-se do mal é inteligência. Que nós venhamos ser crentes inteligentes. Que venhamos reconhecer Deus como nosso único, soberano provedor.
porque Ele conhece, irmãos, o som do teu coração. O salmista disse lá no Salmo 44, versículo 21, porventura não saberá o Senhor isto, Ele conhece o profundo do teu coração. Que o Senhor possa te ajudar nesta proximidade e peça ao Senhor que, assim como a corça anseia por água, o teu coração também anseia por estar cheio de Deus. As 7 estrelas. Apresenta-se Jesus também como soberano da igreja, tanto local quanto universal. Ele é a cabeça da igreja, pois resgatou-a com seu precioso sangue. Eis porque os pastores no Apocalipse são representados como as estrelas que se acham na destra do Cordeiro. Portanto, se alguém quer brilhar, que brilhe nas mãos do Senhor, como luz do mundo que jaz no maligno. Sem comentários, né, irmãos? Se é para brilhar, que seja para a honra e glória do Senhor. Todo tipo de altivez, de soberba, só traz prejuízo, só traz prevaricação para a maioria dos crentes. Que nós sejamos verdadeiramente servos. Que nós saibamos a cada dia a viver essa santidade e estar diante do Senhor. Portanto, irmãos, nós concluímos que o Espírito Santo de Deus, obviamente, ele é o único que pode restaurar, que pode resgatar, que pode restituir, que pode vivificar uma igreja morta. Desse terceiro ponto nós vamos falar agora, irmãos, a doença e a morte de uma igreja. Aos olhos das demais igrejas, Sardes exibia-se bela e viva, mas aos olhos de Cristo não passava de um defunto bem produzido. Aliás, a sua certidão de óbito já estava lavrada com explicitação da causa mortis. Pois é, irmãos, muitas vezes nós, enquanto igreja do Senhor, nos apresentamos de maneira perfeita. Aos olhos do mundo somos grandes doutores, mestres da palavra, ministramos com tanta eloquência que verdadeiramente transmitimos estar cheios de Deus. Mas como já disse anteriormente, só o Senhor conhece o profundo do coração e o Senhor sabe verdadeiramente aqueles que estão de pé e aqueles que já caíram. Portanto, como Paulo fala em sua carta aos Coríntios, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Seja cheio do Espírito Santo. Busque estar na presença de Deus. Viva o que você tem estudado, o que você tem pregado. Viva esta ortodoxia que nos é ensinada a cada domingo e a cada terça-feira nas igrejas. Fala dos cultos de ensino e de doutrina. Para que nós venhamos estar vivos aos olhos daquele que nos importa. Digo isso porque às vezes aos olhos do teu irmão, da tua família, você pode estar morto fisicamente, desestruturado, mas porque às vezes você colocou a obra do Senhor em primeiro plano. Está cheio de Deus, vivo, cheio de palavra de sabedoria, de inteligência. E o Senhor um dia vai te honrar. O evangelista Mateus diz lá no seu capítulo 6, no versículo 33, que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então nós devemos estar cheios de Deus, buscando primeiramente o teu reino, a tua justiça, e nos apresentarmos vivos na presença de Deus, com as mãos cheias de frutos, com a vida cheia de obra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Perda de memória. A primeira doença a atingir a igreja em Sardes foi a perda de sua memória espiritual. Embora vivesse do passado, já não conseguia lembrar-se do que recebera de Deus. A exortação do Senhor é urgente. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. A situação de Sardes era mais grave do que a de Éfeso. Esta igreja ainda podia lembrar-se do primeiro amor e voltar ao lugar onde caíra. Mas aquela, posto já, está morta. Carecia de uma ressurreição.
um grande e poderoso revivamento. O Senhor Jesus, porém, tanto nos restaura a memória espiritual como nos faz ressurgir dentre os mortos. Quando o comentarista nos remete, através do Espírito Santo, o entendimento que ele teve sobre a perda de memória, nós devemos levar em consideração de primeira mão a história do povo hebreu, que depois se tornou a nação de Israel, e o que aconteceu com esse povo. A palavra de Deus vai nos dizer que no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, nos versículos anteriores ao 21, não me recordo exatamente, mas um versículo que o Senhor, eu creio que ele, aborrecido, triste, ele perguntou: que eu fiz para que vocês se esquecessem de todas as beneficências que foram feitas aos nossos pais? Esquecer, irmãos, é o verbo que está mais ativo na vida do crente. Ao meu ver, deveria ser o verbo adorar, que deveria estar em primeiro plano na vida do crente. Porque é adoração que o Senhor tem buscado. E nós temos esquecido todas as beneficências que o Senhor tem feito. O Senhor tirou aquele povo do Egito como um forte. O Senhor abriu o mar vermelho. E eles, durante a caminhada, onde suas roupas não envelheciam, seus sapatos não gastavam, eles estavam se lembrando, irmãos, da carne, das verduras do Egito. Estavam forte de Deus, a nuvem durante o dia protegendo-os do calor, a tocha de fogo à noite protegendo-os do frio do deserto. Agora tinha apagado da memória daquele povo. E o Senhor, irmãos, Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de fogo. Asaf fala lá no seu Salmo 76, ele fala: Senhor, Tu és terrível, e quem subsistirá à Tua vista se Tu tirares? Porque ele sabe, irmãos, que quando o Senhor tem a Tua ira provocada, Ele não mede esforços, Ele demonstra a Tua grandeza, e Ele demonstra, irmãos, que Ele requer a adoração. E quando o comentarista fala de perda de memória, é a situação, problema da igreja, desde os seus primórdios, desde quando o Senhor separou um povo para que o adorasse. É a perda da memória, irmãos, que tem feito com que muitos de nós, aleluia, que tem feito que muitos de nós, irmãos, venhamos até nos dias de hoje perder as bênçãos, ver seus ministérios jogados de lado, por esquecer das benéficas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós nos esquecemos que é no deserto que Ele prova o verdadeiro crente. Nós esquecemos, irmãos, que é no deserto que Ele testa as nossas limitações. E mesmo Ele falando que o teu jugo ele é suave, que o fardo é leve, quando vem a leveza do fardo, nós não suportamos e esquecemos de todas as beneficências. Por isso que nesta noite, se você tiver a oportunidade de compartilhar desta mensagem que está sendo gravada nesse momento, você reflita em tudo aquilo que o Senhor fez na tua vida e o adore. Adore. Está difícil, adore. Está difícil, adore. O choro dura uma noite, irmãos, mas a alegria vem pela manhã. Esperar a manhã de Deus na sua vida. Aleluia. Desleixo. Esta foi a segunda doença de Sardes. Embora não sejamos perfeitos, nossas obras têm de primar pela excelência. A igreja em Sardes, todavia, desprezando o padrão divino, fizera-se tão relapsa que o Senhor já não a suportava. Não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. No âmbito do reino de Deus, irmãos, a perfeição é o padrão mínimo aceitável.
conforme recomenda o apóstolo. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Ou o que reparta, faça-o com liberalidade, com igualdade. O que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. A perfeição na igreja de Cristo só é possível se amarmos o Cristo da igreja. De que forma tratamos a obra de Deus? Lembremos-nos da advertência de Jeremias: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Uma pergunta: quantos já não viram as coisas do Senhor ser feitas, irmãos, de qualquer maneira, sem dedicação? Estamos perdendo o foco. Para onde tem ido a nossa adoração, a verdadeira adoração? Nós venhamos, irmãos, nos empenhar em tudo aquilo que nos foi confiado para o reino de Deus. Conforme o apóstolo nos disse, se é para ministrar, ministra com sabedoria. Se é para ensinar, estuda a palavra, para que você venha estar cheio de sabedoria de Deus e aplicar essa palavra de uma maneira correta na vida dos teus. Porque hoje, irmãos, pelos olhos da fé eu consigo contemplar a quantidade de almas que às vezes entram desejosas de uma palavra de Deus dentro dos templos e saem frustradas, porque não há zelo para a palavra do Senhor. Não há aquele fino trato que foi estabelecido ou que foi dito pelo apóstolo Tiago para com as coisas de Deus. Às vezes não ganhamos almas, perdemos almas por falta de zelo na palavra de Deus. Às vezes provocamos até, irmãos, momentos de murmurações nos irmãos por falta de responsabilidade de nossas partes. Essa é uma palavra dura, mas fala mais ainda diretamente em nós, que estamos no dia de hoje numa posição de liderança que nos foi confiada pelo Senhor. Ora como professor de escola dominical, ora como auxiliar de trabalho dentro da igreja do Senhor. Para vocês que estão me ouvindo ou que irão ver essa palavra, alguns como diáconos da palavra, outros como presbíteros, outros como evangelistas e alguns talvez até como pastores, levando a sã doutrina de qualquer maneira. E isso, irmãos, vai diretamente com a morte espiritual. O Senhor, Ele requer zelo da tua obra, e o Senhor, Ele está com os teus olhos, procurando os fiéis da terra, e tem contemplado a fidelidade de cada coração. Descaso para com o remanescente fiel. No necrotério de Sardes havia alguns crentes que ainda respiravam, e o Senhor estava preocupado com eles. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Jesus queria preservar a vida daqueles poucos homens e mulheres que não haviam contraído a moléstia desse século: orgulho, rebelião, adultério, fornicação, heresias, roubo, cobiças e calúnias. Interessante isso, irmãos, que nos remete lá no livro, a carta aos Romanos, no primeiro capítulo, né, que fala das obras. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui para confirmar para os irmãos. Isso mesmo, que nos fala da idolatria e da depravação dos gentios. Alguns desses adjetivos que aqui foram colocados, orgulho, rebelião, adultério, fornicação, é explicitamente colocado pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 24. É hora de confirmar os que ainda respiram. Confirmemo-los através da palavra de Deus, da oração, da comunhão dos santos e do serviço evangelístico e missionário. Quanto aos que já morreram, que ouçam a voz de nosso Senhor Jesus Cristo: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Glória a Deus. Aqui nós observamos, né, irmãos, que muitas vezes o descaso daqueles que se julgam os corretos, daqueles que estão introduzindo novas unções, novas doutrinas, às vezes passam por cima daqueles que ainda permanecem diante da sã doutrina. Não estão se preocupando, irmãos, em zelar por esse remanescente fiel. Mas eu quero te dizer nesta noite, pela autoridade que é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você, remanescente fiel, não abaixe a tua cabeça, não pare de lutar nem de orar, porque do Gênesis ao Apocalipse, quando se trata de remanescente fiel, o Senhor o sustentou, o Senhor os deu graça. Seja em covas escondidos, seja no deserto, mas o Senhor esteve com eles. Passou pelas adversidades, pelas dificuldades. Que nós sejamos os remanescentes fiéis, irmãos. Se é que a nossa igreja, a igreja no geral, se enquadrar em uma situação de Sardes, morta, que nós venhamos ser os remanescentes. Queremos colher, irmãos, o fruto da vitória no final de toda essa adversidade. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Cristo te esclarecerá. E para aqueles que estão com a vida espiritual de qualquer maneira, e sabem que estão de qualquer maneira, não é porque eu estou falando, é que o Espírito Santo está te dizendo que precisa haver correção, que precisa haver mudança. Ainda há tempo. Escute que o Espírito tem falado às igrejas. Se humilhe. No Velho Testamento, no momento de humilhação, eles rasgavam suas vestes, jogavam cinzas sobre suas cabeças. Nesta noite eu quero te pedir que rasgue o teu coração diante de Deus. E peça perdão. E fala, Senhor, ainda dá tempo de eu falar do teu amor. E eu quero. E o Senhor vai te honrar por isso. Nós aprendemos então, irmãos, nesse terceiro tópico. E apesar de morta, a igreja de Sardes havia remanescentes fiéis e fervorosos, que eram perseguidos, que eram humilhados. Mas quem é que disse que não vai haver perseguição, que não vai haver dificuldade? O Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e Ele nos deixou um exemplo de que é possível estar em santidade diante dele. Muito bem, irmãos. Eu quero concluir essa lição lendo aqui a conclusão do comentarista, que nos diz assim: se o anjo da igreja em Sardes não cumprisse os seus deveres, teria o nome riscado do livro da vida. O que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sabe o que isso significa? Separação eterna de Deus. Sim, desempenhar o ministério cristão de forma relapsa e profana pode levar o obreiro a comprometer a própria salvação. Muito cuidado. Finalmente, irmãos, a igreja de Cristo é lugar de vivos. Nosso Deus não é Deus de mortos. Evangelista Marcos 12, versículo 27. João, no capítulo 8, versículo 51, ele fala que na verdade digo que aquele que guardar as minhas palavras, este não morrerá. Nos fala abertamente, né, irmãos, que desta segunda morte que nos remete à primeira morte, essa morte natural, que se Jesus não voltar, todos nós iremos passar. Mas nos fala que não haverá a segunda morte, que é a morte, aquela morte eterna, que
quando você verdadeiramente vai estar afastado de Deus. Essa é a segunda morte. Porque nós sabemos, irmãos, que se Jesus voltar agora, nós iremos ao encontro dele nas nuvens dos céus. Mas eu quero que você fique sabendo que se ele voltar e eu já não estiver mais entre os irmãos, eu ressuscitarei primeiro. Aleluia. E juntos estaremos ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem um versículo muito profundo, irmãos. Eu não sei exatamente a referência, mas está no Evangelho de Lucas. Os irmãos podem procurar depois. Que nos diz assim: e haverá choro e ranger de dentes naquele dia. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e os profetas do Senhor no reino de Deus, e vós sendo lançado fora. Aos crentes mortos de Sardes, o julgamento divino, caso não houvesse o arrependimento, era esse, irmãos: lançado fora da presença do Senhor, para queimar, irmãos, num lago de fogo ardente. Mas para o remanescente fiel, vivo, é estar nas bodas do Cordeiro, num lugar onde não haverá mais o sol, porque o próprio Deus será o nosso sol, e onde haverá ali, irmãos, adoração contínua, onde você vai poder estar todos os momentos da tua vida, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Vai poder contemplar a face do Senhor, vai poder beijá-lo, vai poder tocar as suas mãos, e vai ser só glória. Aleluia. Quer ver, irmãos, a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu quero. E para isso, irmãos, nós temos que estar com o nosso coração limpo e vivo na presença de Deus. O último versículo aqui para a gente finalizar esta aula nesta noite, que está lá em Mateus, irmãos, no capítulo 5. Mateus capítulo 5, no versículo é o 8. Eu questionei se os irmãos gostariam de ver a face do nosso Senhor. Está lá: bem-aventurado, ou quer dizer, felizes os limpos de coração, aqueles que estão vivos para a palavra de Deus, aqueles que estão se mantendo como remanescente fiel, que não estão com teu coração cheio de mágoas, que estão com seu coração manchado, com seus corações limpos, porque eles são os que verão a Deus. Que o Senhor, irmãos, permaneça conosco e que Ele continue nos dando entendimento, sabedoria, e que a todos que porventura tiverem acesso a esse vídeo sejam abençoados com essa palavra ministrada da parte de Deus para nossas vidas. Que todos tenham a paz do Senhor.